Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Salmo capítulo 121. Quantos aqui já passaram situações difíceis na vida? Há poucas pessoas talvez, né? Quantas pessoas já passaram circunstâncias difíceis na vida, cheias de conflitos, de dúvida, de questionamentos? Quantos aqui já passaram por isso? Então acho que essa palavra é para você. Nós estamos ministrando na sequência cada livro da Bíblia, nós chegamos em Salmos. E eu gostaria então de orar pela palavra. Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a vida seja manifesta, que a Tua glória seja manifesta. Em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela revelação que o Senhor nos dá, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu poderia aqui escolher vários, mas eu escolhi um. Eu já ministrei no passado sobre ele, mas eu acredito que é bom a gente voltar nele. É algo onde Deus fala muito comigo, eu acredito que também fala com a igreja. Esse salmo ele fala sobre um pedido de socorro, ele fala sobre perseguição. O salmista narra um evento onde ele é perseguido e ele chega diante de um monte. Monte significa então limites na sua vida. Monte significa lugares difíceis que você chega na sua vida. E eu quero perguntar, alguém já chegou em lugares difíceis na sua vida? Onde você olha ao redor e você fala, e agora? Como é que, né, tinha um seriado que o personagem falava, e agora? Quem poderá nos salvar? Lembra disso? Esse salmista chega em um determinado momento na vida que ele encontra barreiras na sua vida. E a Bíblia então começa a narrar da seguinte maneira: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irmãos, parece até um poema esse salmo, irmãos. Olha só: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, o salmista começa narrando que ele chegou no limite da vida dele. O salmista chegou na borda da perseguição. Tudo está difícil, e quando ele acha que está difícil, piora mais ainda. Peraí, já tem alguém me perseguindo e agora não encontro saída. Eu paro diante de um monte, já está complicado ter que fugir das pessoas, das perseguições, fugir das pessoas que querem o meu mal, e agora eu paro diante de uma montanha. Peraí, para onde que eu corro? Não tem tempo, os meus inimigos estão chegando. Mas interessante que a Bíblia diz o seguinte, que ele não olhou para os montes, a Bíblia diz que ele olhou acima dos montes. E você sabe que aonde você focar os seus olhos determina onde você vai chegar a sua vida. Ele não olhou então, em outras palavras, as circunstâncias, ele olhou acima delas. Ele olhou além delas. Ele olhou para algo que fosse maior do que os montes. Ele olhou para o alto, em outras palavras, e ele diz, da onde me virá o socorro? Em outras palavras, eu estou olhando para Deus, o Criador de todas as coisas. Ele me trouxe para cá, Ele vai me tirar dessa situação também. Ele me trouxe para cá, Ele vai abrir portas. Ele me trouxe para cá, se eu der comando, esse monte vai sair daqui e vai para o outro lado, porque o Senhor é comigo. Eu elevo os meus olhos acima das circunstâncias. Agora eu vou te falar algo, irmãos. Muitas vezes nós não olhamos acima das circunstâncias, nós valorizamos muitas vezes as circunstâncias, nós valorizamos muitas vezes as dificuldades, nós valorizamos os montes da nossa vida, nós não olhamos além deles.
E eu vou ser honesto para os irmãos, nós gastamos muito mais energia olhando os montes do que além deles, mas o salmista diz: eu elevo os meus olhos, eu olho acima dos problemas, eu não ando pelas circunstâncias, eu não ando pelo que eu vejo, eu elevo os meus olhos acima de tudo. Deus talvez está falando com você, para você tirar os seus olhos dos problemas, dos limites, do medo, da angústia, da depressão, da mentira. Deus está falando para você: não olhe o que Satanás está querendo te mostrar, olha para mim que sou Deus que construí todas as coisas. E eu vou te perguntar, irmãos, o salmista mesmo narra o seguinte: eu elevo os meus olhos e o meu Deus é o Criador de todas as coisas. Espera aí, quem fez o monte? Foi Satanás ou foi Deus? Deus. Espera aí, Deus sabia, irmãos, uma coisa que Deus conhece é mapa. Ele sabe o mapa da sua vida, Ele conhece o mapa geográfico, Ele conhece esse mundo na palma da mão. Você acha que Deus não sabe de todas as coisas? Ele sabe. Ele sabia que o salmista ele ia ficar cercado? Sabia, mas ele estava querendo alimentar nele o seguinte: para onde você vai olhar? Para as circunstâncias ou para mim? Estava ensinando a ele a se tornar grande. Eu vou te contar uma coisa, irmãos. Sabe algo que nós crescemos é quando nós superamos limites. Nós crescemos, irmãos, quando nós chegamos no nosso limite, a gente é desafiado a superar os nossos limites, a avançar diante das montanhas da nossa vida. Irmãos, todos nós somos cercados de limites, mas Deus está querendo que você avance além deles, supere os limites. Irmãos, todos aqueles que superam limites se tornam grandes. Todos aqueles que superam limites, irmãos, conquistam grandezas, conquistam e fazem realizações. Então Deus está falando conosco o seguinte: os montes virão, você vai olhar para ele ou acima deles? O salmista ensina: eleva os meus olhos acima do monte, acima das circunstâncias. Vamos orar um pouquinho aqui agora? Vamos praticar a palavra? Feche seus olhos, visualize a dificuldade que você está passando. Agora eu quero te perguntar: você vai continuar olhando as dificuldades, ou você agora vai olhar com os olhos da fé que você está superando as dificuldades, as aflições, as mentiras de Satanás? Você tem que olhar para onde Deus manda, é acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima das montanhas, em o nome do Senhor Jesus. Olha aqui para cá. Sabe, irmãos, nós olhamos mais as montanhas. Em outras palavras, você já viu quando uma criança tem a oportunidade de ter um brinquedo ou brincar com a caixa? A criança ela gasta mais tempo com a caixa do que com o brinquedo. É ou não é? Quantos têm filhos aqui sabem o que eu estou dizendo? Às vezes com os problemas nós somos assim, nós gastamos mais tempo falando dos problemas do que falando da vitória. Nós gastamos mais tempo reclamando, murmurando, do que falando dos grandes feitos de Deus. Nós gastamos mais energia comentando das grandes dificuldades desse país do que falando das grandes bênçãos que esse país traz. Já viu quando chega alguém do Brasil? A gente gasta 2 horas falando: você está achando que você vai arrumar dinheiro fácil aqui? Aqui é difícil, meu amigo. Aqui a coisa é complicada. Você não trabalha, você gasta 2 horas falando. Aí no final você termina falando: mas esse país é bom. O que isso significa? Você é alguém que só olha para as montanhas, e você só alimenta o coração das pessoas com montanhas. Mas o salmista diz: eleva os meus olhos acima das circunstâncias, acima dos problemas. O Senhor é comigo, o Senhor me fortalece, o Senhor me capacita. Eu elevo os meus olhos. E o salmista diz, e ele mesmo fala: de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo completa: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele pergunta, mas ele já declara: de onde vem o meu socorro? Mas o coração dele está com tanta fé que ele já começa a declarar: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quantos creem que o seu socorro vem do Senhor? Crê nisso? Então declare essa verdade. Declare essa verdade, porque, irmãos, eu vou te falar, você não tem noção o quanto a sua palavra é poderosa diante de Deus, o quanto você pode falar coisas e ter certeza que o Senhor é contigo. O meu socorro vem do Senhor. Quantos estão passando dificuldade aqui? Você pode falar que o meu socorro vem do Senhor? O meu socorro vem do Senhor. Você pode falar isso? O meu socorro vem do Senhor. Por que ele vem do Senhor? Porque ele diz: Senhor, tem um monte, mas o Senhor é o Criador do céu e da terra.
Tem a dificuldade, mas o Senhor é quem construiu isso aqui. E se o Senhor construiu, o Senhor pode me tirar daqui também. Esse é o nosso Deus que nós servimos. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O que acontece quando você fica amedrontado, irmãos? Você começa a sua alma a ficar frágil. No meio de problemas, qual que é a primeira situação que vem? Vontade de desistir. Eu me torno trêmulo, inseguro, frágil. Tudo se torna grande quando nós não estamos bem. Você já viu quando a nossa alma não está bem? Qualquer coisa que as pessoas falam para nós se torna grande. O dia que você não está bem, irmãos, tudo se torna um problema. Tudo é complicado demais. O dia que você não está bem, tudo é confuso demais. O dia que você não está bem, irmãos, tudo é conflito. O dia que você não está bem, uma visita na sua casa é um problema. Quando você não está bem, você se torna frágil na alma. E a Bíblia diz o seguinte: que o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. Vacilar está falando aqui do medo. Peraí, ele está diante de um problema. Qual que foi a primeira sensação dele? Medo, eu estou com medo. Eu estou frágil, minhas pernas querem ir embora, eu não consigo ficar mais nesse lugar, eu não consigo ficar aqui mais nessa situação, eu estou com medo de tudo, eu não encaro os problemas. Mas o Senhor diz o seguinte: Ele é com você e Ele não vai deixar que o medo invada o seu coração. Deus está falando isso. Quando Ele diz aqui que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, é o seguinte: você não vai fugir do problema, você vai encarar o problema. Você não vai se acovardar com o problema, você vai vencer o problema. Deus está falando então que quando vier o medo, Ele estará com você, te fortalecendo todos os dias. E eu quero perguntar para os irmãos, e sejam muito honestos: quantos aqui já teve medo na vida de alguma coisa? Irmãos, quando eu cheguei nesse país, eu tinha medo. Deixa eu te contar. Não pode isso, não pode aquilo, se fizer isso e aquilo outro. Eu falei, pelo amor de Deus, se alguém me tira desse lugar, eu estou com medo desse país. Tudo aqui é problema, tudo aqui é confuso. Para casar, irmãos, irmãos, eu falei, meu Deus, eu vou casar, eu vou sustentar uma mulher. Jesus, já é difícil me sustentar, como é que sustenta uma mulher? Aí eu ficava pensando, e quando eu tiver filho? Falei, pelo amor de Deus, como é que sustenta menino? E como é que cria menino? Deus do céu, os meus meninos, o mais velho está com 8, eu fico pensando como é que é os 9. Aí eu fico pensando como é que é os 10. Eu fico pensando já na adolescência deles. E aí eu já estou preocupado quando eles casarem, se eles vão ter condições de sustentar também uma família. Já estou pensando nos meus netos. Vocês estão rindo, né? Mas eu vou te falar, irmãos, nós temos medo de fugir, nós queremos fugir das coisas, porque o medo nos leva a fugir. O medo, irmãos, então, ele pode dominar você, mas a Bíblia diz que o Senhor não permitirá que o medo te invada. O Senhor é com você. O Senhor trará forças para você enfrentar as circunstâncias. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo: não dormitará aquele que te guarda. Irmãos, dormitará significa, a Bíblia continua dizendo também no versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Dormitará é aquela sonequinha que a gente fica doido para ter depois do almoço de 20 minutos. Sabe aquela de 20? Que aí você coloca mais 5 minutos no relógio para você não atrasar, e você atrasa por causa do bendito 5 minutos. Sabe aqueles 5 minutos que faz todo mundo atrasar? Alguém já teve esses 5 minutos? Não, vou pôr mais 5 minutinhos aqui só, e eu vou te falar, dormitário é aquela soneca. E aí então é dito aqui, o guarda de Israel, está falando de Deus, ele não cochila, ele não dorme. O Senhor é vigilante para cada um dos seus filhos. Quantas vezes, irmãos, eu não sei, né? Mas às vezes, não sei se você já teve aquela sensação de: parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não está olhando para mim. Parece que Deus está dormindo. O que o Senhor está fazendo? Quero te falar, irmãos, nós temos um Deus que peleja nossas lutas. Nós temos um Deus que governa todos os dias, todos os minutos. Cada segundo da sua vida já foi pré-determinada diante do Senhor Jesus. Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Então esse Deus que nós servimos, Ele não vacila. Mas olha o que nós queremos fazer. Eu sou pai, amém, irmãos? Então hoje aqui eu tenho liberdade de falar. Você já viu como é que a gente faz com filho? A gente quer resolver os problemas dos filhos. Alguém já fez isso?
O filho não está dando conta de alguma coisa, você quer lá resolver. O menino teve algum problema na escola, o que a gente quer fazer? É o seguinte: o que está fazendo com o meu filhinho de 18 anos? A gente quer resolver os problemas. O meu filho agora, os dois, né, o mais velho e o mais novo, o Arthur e o Joshua, agora invocaram, querem fazer futebol americano. Falei, Jeová da glória, Deus que tem misericórdia, a hora que o Joshua pôr aquela roupa. Não sobra um. Só que é o seguinte, aí ele foi fazer o teste lá para ver, e vocês acreditem ou não, o Joshua é muito tímido, irmãos. O Arthur fez todas as tarefas lá certinho, mas na hora o Joshua não conseguia fazer, e aí ele andava no campo assim. E o treinador dando comando para todo mundo, e passava para o outro lado, aí o Joshua era o último. Me deu a vontade de voar para orar com o treinador. Meu filho aí, rapaz, você não está vendo o meu filho aqui não? Mas irmãos, eu entendo algo, o meu filho vai ter os limites dele, ele vai ter que encarar os limites dele, ele vai ter que vencer a vergonha dele, ele vai ter que se envolver nos processos, mas nós queremos resolver os problemas dos nossos filhos. Deixa eu falar, deixa seu filho, deixa sua filha crescer. Deixa ele se tornar grande, deixa ela se tornar grande, deixa ela ter as experiências dela, mas nós queremos resolver os nossos problemas. Aí a gente começa. Quero te falar, Deus deixa que a gente tenha as nossas experiências. Quando nós estamos passando as nossas experiências, não quer dizer que Deus está sendo negligente, porque Ele não dorme, Ele é vigilante, Ele te guarda, Ele é com você, mas Ele deixa que nós tenhamos as nossas experiências. Sabe, irmãos, nós às vezes queremos que Deus faça conosco o que nós fazemos com os nossos filhos. Tadinho do meu filho, não fala assim com o meu filho. Deixa seu filho ter as experiências dele, ele vai crescer, ele vai posicionar. Irmãos, eu lembro o primeiro dia de aula, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu ficava ensinando para os meus filhos, como é que, eu só ensinava uma coisa: filho, essa é a palavra que você usa quando você quiser ir ao banheiro, repete comigo, como é que fala? Repete de novo. Mais uma vez, chegava na porta da sala no primeiro dia, repete comigo como é que faz, porque o meu medo era dele não dar conta de pedir para ir ao banheiro, para a professora, e eu ficava só ensinando isso para o menino, e até que um dia eu entendi, eu falei, ele vai ter que ter as experiências dele, ele vai ter que ter as escolhas dele, mas nós queremos resolver os nossos problemas dos nossos filhos. Agora preste atenção, Deus é conosco. O que Ele está fazendo é permitindo que você e eu tenhamos as nossas experiências. Ele não está fugindo, Ele não está dormindo, Ele não te esqueceu. Ele só está deixando você crescer nas suas escolhas. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus. Eita Jesus. A Bíblia continua dizendo: o Senhor é quem te guarda. E Ele define algo interessante como que é. Primeiro Ele fala que Ele não dorme, que Ele é presente. E Ele diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aí agora algo interessante. Alguém aqui, estou lembrando aqui, alguém aqui já ouviu aquelas histórias de fazenda contadas tarde da noite? E só tem que contar aquelas histórias à noite. Não sei porque que não conta aquela bendita daquelas histórias de dia. E na fazenda, no meio do nada, alguém aqui já ouviu aqueles negócios? Aquelas histórias que você vai começando a ficar angustiado. Falei, cala a boca, para. Só que a curiosidade para saber o final da história é maior. Alguém já passou essas coisas? Né, como eu ia para a fazenda aos finais de semana, tinha uma mulher que contava as histórias. E eu me lembro uma vez, acho que foi, não sei se foi minha mãe que contou, que minha avó teve acho que ela estava dormindo, a minha avó, quando aconteceu. Ela estava brincando com a sombra dela. Ninguém que vai brincar mais com a sombra à noite, tenho certeza. E aí ela fez um movimento e a sombra não foi, ficou quieta. Eu falei, Deus do céu, tem misericórdia de mim. Fiquei pensando na cena. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor é a tua sombra. O que significa sombra? Sombra te acompanha onde você vai. A sombra não te deixa. É verdade ou não é? Aonde você vai, você pode olhar. E o dia que o seu filho descobre que tem uma sombra e tenta fugir da sombra? Vocês nunca viram essa cena, não? O que é isso? E sai correndo. E a sombra vai acompanhando. Eu quero te contar uma coisa. Deus é
comparado à tua sombra. Ele nunca te deixa. Ele é sempre com você. Ele sempre estará lá com você. Mesmo que às vezes você não veja. Mesmo que você às vezes não perceba. Mas a sua sombra sempre estará com você. Esse é o nosso Deus. Sempre estará conosco. E uma outra coisa que diz sobre essa sombra: ela estará à minha direita. O que significa estar à minha direita? Significa um lugar de honra. Já viu aquele termo, meu braço direito? Fulano é meu braço direito. É aquela pessoa que você confia. Já viu esse termo? Fulano é meu braço direito. Está falando essa pessoa aqui, eu posso contar com ela a qualquer hora. Braço direito é alguém que você confia sua vida, seus filhos, suas finanças. É alguém que você confia tudo. Quantos tem um braço direito aqui? Glória a Deus. E o Senhor é comparado então, que essa sombra que não te deixa, Ele está com você e você pode contar com Ele todos os dias da sua vida. O Senhor é à tua direita. Glória a Deus. O Senhor é com você. Você pode falar isso para o seu vizinho: o Senhor é com você. A Bíblia continua dizendo também no versículo 6: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Irmãos, imagina o cenário aqui que está acontecendo. Esse homem, ele está no meio de um lugar. Ele encontra um monte, então o lugar deveria ser um lugar muito grande. E a Bíblia diz o seguinte: que nem o sol e nem a lua vai te molestar. Isso significa que, irmãos, a vida ela é cheia de ciclos e fases. Há fases na vida sua e na minha vida. E o Senhor diz que mesmo diante de todas as mudanças que acontecer na sua vida, nem o sol, nem a lua, nem as estações vão atrapalhar o que o Senhor tem para você. O Senhor é com você, mesmo em todas as mudanças. Quantos aqui percebem que Deus está te levando a um tempo de mudança? Levante sua mão. Vou te contar algo, irmãos. Sempre quando Deus quer fazer algo na minha vida, eu começo a perceber algumas mudanças no meu comportamento, na minha atitude, na minha maneira de enxergar as coisas. Mas o interessante é que essa percepção não é um incômodo para me destruir, porque a Bíblia diz que mesmo que as estações mudem, isso não vai acabar com você. O que acontece, irmãos, quando a estação está vindo, o sol escaldante? Irmãos, tudo é mais difícil. O sol é um negócio que traz canseira na gente, irmãos. Alguém já foi aqui e ficou muito tempo debaixo do sol? O tanto que aquilo traz fadiga sobre nós. Nossa, mas hoje está... sol está quente, já viu essa expressão? Alguém já viu essa expressão? Né? Só parênteses, o sol nunca muda, ele continua sempre essa mesma temperatura. A sensação térmica nossa, mas a gente fala, né? Nossa, hoje eu estou cansado, fiquei no sol o dia inteiro. Quantos já viram essa expressão? O sol cansa. Aí a lua, pastor, irmãos, é porque você está olhando para aqui. A lua em alguns lugares, ou seja, quando chega a noite, irmãos, a temperatura cai muito. É muito frio, é muito difícil. Mas Deus está falando o seguinte: apesar das mudanças que você terá na sua vida, apesar dos ciclos que você passará na sua vida, o Senhor te diz: isso não vai destruir você. Estações, irmãos, é para amadurecer. Glória a Deus. Irmãos, eu estou completando... Hoje é quanto? 14? Daqui 30 dias eu completo 40 anos, irmãos. Jeová da glória, com cara de 30, posso ouvir um amém? Glória a Deus, eu recebo o amor e o carinho dos irmãos. Mas acontece o seguinte, estava escrevendo algo, eu escrevi que a oportunidade de envelhecer é a oportunidade de amadurecer. É a oportunidade de aprender, é a oportunidade de ensinar, é a oportunidade de compartilhar. E o Senhor diz que mesmo que o sol e a lua venham nessas estações, ela não é para acabar com você, ela não é para machucar você, mas é para você aprender a entender os ciclos que Deus tem na sua vida. Nós estamos vivendo todos os dias um ciclo diante de Deus. Posso ouvir um amém? Olha, irmão, chegar aos 40 anos é tão bom. Mas se tivesse um botãozinho para apertar, para parar um pouquinho,
Porque está indo rápido demais, irmãos. Quantos têm a mesma sensação? Ah, só nós 3. Só nós 5. Ah, nós 8. Nós 100. E aí vai. A Bíblia continua então dizendo também: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Engraçado, Deus não fala, guardarei a tua vida. Ele diz a alma. Por que ele fala que ele vai guardar a alma? Irmãos, no meio dos montes, das dificuldades, você sabe o lugar que nós somos atormentados? É na alma. As nossas emoções, as nossas vontades e a nossa mente entram em conflito no meio dos montes. Essas 3 áreas, a nossa vontade, ela entra em conflito, a gente fica indeciso, faço, não faço, sim ou não, como é que é, e você não consegue ter decisões práticas na sua vida. Por que quando alguém perde um ente querido, tem que ter alguém que toma decisões, que segura firme com a pessoa? Porque ela está incapacitada na sua alma de tomar uma decisão, porque às vezes ela vai tomar uma decisão e vai se arrepender no futuro, então ela precisa de alguém junto com ela. Entra aqui, vamos lá, vamos resolver, vamos fazer dessa forma. Qual que é o seu plano? Vamos caminhar dessa forma. É assim, você precisa de alguém que te dê direções, porque a sua alma está frágil. Quantos já perderam alguém aqui, irmãos? Eu já perdi. E é tão difícil você tomar decisões nessa hora, irmãos. Quando você perde um relacionamento, agora a maioria aqui é casado, mas quando você perdia um relacionamento, como é que ficava a sua alma? Um conflito, uma confusão. Estou lembrando aqui do Júnior, né? Ele jura que ele tem 1,88 m, os olhos azuis. Ele olha para a esposa dele e fala: que sorte a sua. É que os irmãos não estão vendo no vídeo, né? O tamanho do irmão e os olhos dele. Não sei porque eu falei de você. Fecha parênteses. Mas é algo interessante, quando nós perdemos alguém, irmãos, as nossas vontades, elas ficam confusas. Você não consegue às vezes tomar escolhas adequadas. Por que nós não devemos fazer escolhas ou decisões precipitadas? Porque a sua alma está com um problema. Você tem que então resolver o problema da alma. A vontade, que é isso que eu estou dizendo. A mente, o quanto no meio da pressão a nossa mente fica confusa. No meio das dificuldades, como é que fica a nossa mente? Cheio de conflitos, dificuldades, não sei se eu dou, se eu não dou, não sei se eu falo, se eu não falo. Se você fica chateado, se você vai, fica chateado. A sua mente vai entrando em algo que é perigoso. E o Senhor está falando: olha, eu vou proteger a sua alma. As suas emoções, como é que ficam no meio da agitação de um problema? Irmãos, ao mesmo tempo que você ri, passa um pouquinho, você chora. Você chora, você ri, você não consegue concentrar, porque a sua alma está frágil demais. E o Senhor diz: olha, no meio desses conflitos, eu vou fortalecer você, a sua alma, porque a sua alma está falando mais do que a direção do Espírito. Irmãos, eu vou ser franco com os irmãos. Quantas vezes eu sou tentado a não andar pelo Espírito e sou tentado a andar pela minha alma? A alma engana, irmãos. A alma te faz perder coisas preciosas na sua vida. A sua alma é uma pedra de tropeço se você deixar ela te dominar. A sua alma pode fazer escolhas que não deveria. Pastor, a alma é sempre ruim? Claro que não. A questão é o que está implicando e afetando a sua alma. A sua alma pode te levar a fazer escolhas positivas, mas uma alma que está no meio dos problemas, ela tem uma tendência a precipitar no que vai fazer. É uma alma que não percebeu o Espírito falando. Irmãos, é porque às vezes assim, os irmãos olham para a gente e acham que a gente é perfeito e que sempre vai acertar. A gente não vai sempre acertar, irmãos. A questão é se o que eu estou fazendo no natural ou no espiritual. Nós somos seres espirituais, irmãos. As nossas escolhas, as suas decisões, os seus projetos, eles devem estar baseados em algo espiritual em Cristo Jesus.
Quando você caminha na sua alma, você faz escolhas que você se arrependeu. Eu vou te perguntar aqui, seja honesto comigo, irmãos. Quantas vezes a sua alma te enganou? Levanta a sua mão. Quantas vezes você falou que não deveria porque a sua alma foi precipitada em falar? Irmãos, eu tenho reuniões toda semana com os pastores, né? E os irmãos vão aprendendo a conviver comigo, e eu também vou descobrindo coisas novas em mim. Esses dias teve uma situação que um dos irmãos falou algo para mim, eu abaixei a cabeça, eu fui pensar, e eu fui pedir para o Espírito: Pai, não deixa eu ser natural no que eu vou falar. Porque a nossa tendência no natural é revidar, é bater de frente, mas aquele que anda no Espírito, ele fala as coisas do Espírito. Há momentos que eu tenho que me calar com a minha esposa e falar: Deus, que o Espírito fale comigo. Da mesma forma, minha esposa tem que se calar, e ela tem que ser canal de Deus, porque se tiver dois carnais almáticos, cheios de conflitos, irmãos, vai virar um pé de guerra dentro de casa. Não sabe o que é pé de guerra? Pé de guerra define algo que é uma guerra. Nossa, pastor, que inteligente. Mas é uma verdade, irmãos, a nossa alma nos engana. Nossa alma, ela pode ser traiçoeira. No meio de uma fragilidade, não tome decisões, espere o Espírito falar com você. Espere Deus manifestar. Não tome decisões na alma, porque se você planta na carne você colhe. Mas se você planta no Espírito você colhe. Aonde você vai plantar? No natural ou no espiritual? Eu quero ser um homem que planto no espiritual. Quantas vezes, irmãos, a minha alma tentou me enganar, e por várias vezes me enganou. Deixa eu te contar, não acertei sempre não. Por várias vezes eu deixei a minha alma ser mais forte do que o Espírito. Mas eu me rendi um dia, falei: Deus, eu não caminho mais pela minha alma. O Espírito vai me guiar a toda a verdade, porque é o que a palavra de Deus diz. Esse é o Espírito que eu sirvo, é o Espírito que me leva para a excelência, é o Espírito que me leva a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o Espírito que eu quero caminhar. Eu quero que as pessoas olhem para mim: esse pastor, ele anda no Espírito, é guiado por Deus, o Senhor ministra no coração dele. Essa é a chave, irmãos, para nós caminhar no Espírito, observar as situações no Espírito, falar baseado no Espírito. Mas a nossa carne quer enganar, a nossa alma quer enganar. E o Senhor diz então que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Você pode pedir para Deus: Deus, guarda minha alma, guarda minha alma, Jesus, guarda minha alma, Espírito. Todas as vezes quando eu tenho reuniões com os pastores, eu sempre peço para Deus: Deus, me livra do natural. Irmãos, essa é a diferença do que você colhe. Se você é natural com tudo, é isso que você vai colher ao longo da sua vida. Mas se você é espiritual, irmãos, você vai colher coisas, discernimentos espirituais na sua vida. Quantos querem colher frutos espirituais na sua vida? E terminando, a Bíblia diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Termino falando o seguinte: nós temos muita preocupação de como que nós começamos. Nós temos um impacto aqui, nós temos um encontro. Não é como nós começamos o nosso impacto, é depois de 1000 impactos, é como que você está fazendo hoje. Porque fazer, você sempre começa muito motivado. Eu vou te falar uma coisa: você sabe o que significa uma célula de êxito? Não é como ela começa, mas é depois do primeiro ano de célula, como é que ela está. Porque o primeiro dia de célula, irmãos, eu vou te contar como é que é. Vê se os irmãos se lembram como é que é. Os líderes aqui. Aquela batedeira no coração.
Você preparando a palavra, aquele pessoal olhando para você, esperando de você falar alguma coisa, e você, agora o que eu falo? O duro, irmãos, é quando passa muitos anos e você não tem mais aquela batedeira, aquele temor, aquele, meu Deus, eu estou fazendo algo diante de Deus. Então, irmãos, não é o início, mas é ao longo dos anos. Não é o início do relacionamento de uma mulher e de um homem, irmãos, que às vezes você fica, como é que é? Irmãos, o início do relacionamento, irmãos, é cheio de perspectivas, de sonhos, de projetos, não é? Lembra lá quando você começou a relacionar? Eu quero te falar, é depois do 1º, 2º, 30º, 40º, 50º ano, que isso faz a diferença. E a Bíblia também está falando sobre isso. Não é a entrada como que é a saída. A Bíblia diz, abençoarei a tua saída. Estarei com você na tua saída. Para onde você entrar, você vai entrar também com esse favor de Deus. Irmãos, o nosso teste, o meu teste, não é subir aqui hoje e pregar uma palavra. O meu teste é subir aqui com o mesmo temor de 8 anos atrás, com o mesmo coração, e ministrar a palavra cheia de paixão, de encargo, de vigor. O meu teste aqui não é pregar quando está lotado de gente, não, irmãos. O meu teste é quando tem poucas pessoas, mas sedentas pela palavra de Deus. Esse é o meu teste, irmãos. Sabe, irmãos, todo mundo começa com muita expectativa. A questão é como que você está caminhando na sua saída. Como que é o final das coisas. Louvar a Deus no início é simples. Todo mundo está excited, todo mundo está empolgado. Eu quero ver depois, ao longo dos anos, como é que isso acontece ainda. Se é com aquele mesmo amor, com a mesma intensidade. O nosso teste, então, irmãos, não é como nós começamos. O nosso teste é como nós finalizamos as coisas. E eu vou te falar, você sabe aonde nós erramos demais? Não é o início. É lá no fim das coisas. É a hora que a gente envelhece, que é o nosso teste. É depois quando eu me acostumo com tudo, que é o nosso teste. É quando eu me acostumo com o pastor, aí é o nosso teste. É quando eu me acostumo com a palavra que o pastor ministra, esse é o nosso teste. É quando eu me acostumo com a célula, esse é o nosso teste. É quando eu me acostumo com o casamento, esse é o nosso teste. É quando eu me acostumo com o trabalho, esse é o nosso teste. É quando eu me acostumo com a rotina do feijão com arroz, esse é o nosso teste. Ontem eu fui celebrar um casamento, fui fazer só as alianças. E eu estava vendo o casamento tão bonito, um lugar muito bonito. E eu fiquei pensando, não falei isso para Gisele, mas fiquei pensando no meu coração. Mas a sensação de eu ter pensado isso foi tão boa dentro de mim. Eu olhei aquilo tudo bonito. Eu fiquei pensando, eu casaria com essa mulher aqui do meu lado. Todo ano, no mesmo dia, faria uma festa todos os dias. Porque tem sido tão bom ao longo desses 12 anos. Irmãos, aquela sensação no meu coração confirmou para mim algo. Não é o início, mas é o 2º ano, é o 3º ano, é o 4º ano, é o 5º ano, é o 6º ano, é o 10º ano, é o 20º ano, é o 30º ano. Eu casaria todos os dias com aquela mulher. Eu venho aqui para pregar, irmãos, e eu venho todos os domingos com o mesmo coração. Às vezes você pode falar, pastor, será que é? Essa semana, para provar, eu falei para minha irmã, eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Eu falei para ela, eu fico na expectativa de chegar domingo, para eu me encontrar com o meu povo. Ah, irmãos, aquilo me enche o coração de alegria. Enche o meu coração de felicidade. Não é o início, irmãos, mas é um dia após o outro. Lá na frente, que o Senhor está te falando, abençoarei a tua saída e abençoarei a tua entrada. Não é como você começa, é como você termina.
Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.